Bom, chegamos no nosso capítulo 6 aqui do livro de Atos, e nós temos uma frase maravilhosa aqui, né? Mas antes, gostaria de mostrar para vocês o tema da nossa mensagem de hoje, que vem a calhar com essa volta da escola dominical, vem a calhar com o nosso trabalho aqui na igreja. Procura-se pessoas que queiram servir. Procura-se servos. Poderíamos resumir em duas palavras só, né? Procura-se servos. Mas vamos colocar assim que fica mais fácil. Procura-se pessoas que queiram servir. Esse é o tema desse começo do capítulo 6. Aliás, um dos escolhidos aqui, um dos que são eleitos porque eles querem servir a Deus, ele vai dar a vida dele aí, meus irmãos, no capítulo 7. Por isso é muito importante tentar lembrar desse nosso estudo hoje. Procura-se pessoas que queiram servir. Vamos no versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Há uma tradução que traz a frase multiplicando o número dos discípulos. Essa é uma frase maravilhosa. Qual é a frase maravilhosa? Multiplicando-se o número de discípulos. Bem, se tem uma coisa que dá prazer a Deus, é ver não somente as famílias que eu digo são nossas famílias, os pais, né? Os jovens casais, obedecendo aquela ordem lá de Gênesis, crescei e multiplicai-vos. Mas Deus tem muito prazer quando a igreja, ela tem consciência dessa ordem de Deus, de crescer e multiplicar. Essa foi a primeira ordem de Deus para o primeiro casal, e quando nós alcançamos esse alvo de crescer, de multiplicar, de alguma forma, irmãos, nós estamos obedecendo, nós estamos honrando a palavra de Deus. Por isso, a gente tem uma pergunta, né? Como é que eles conseguiram isso? E fica aquela pergunta, eles estão crescendo, eles estão multiplicando, mas como eles conseguiram? Você lendo o último versículo do capítulo 5, dá uma olhada. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Como é que nós vamos explicar que de 120 almas eles pulam para 3.000, de 3.000 eles pulam para 5, para 7, agora está para lá de 10.000, quem sabe? Como explicar esse crescimento? Paulo diz, olha, é Deus quem dá o crescimento. Aí você vê no mesmo livro, na Bíblia, no capítulo 5, no versículo 42, que essa igreja, todos os dias, não é um dia sim, um dia não, todos os dias, esses irmãos, eles estavam no templo, e eles estavam nas casas, fazendo o quê? Ensinando e anunciando a Jesus Cristo. Bem, irmãos, crescimento não acontece por um acaso. O crescimento, seja na igreja, o crescimento seja em qualquer área na vida da pessoa, é resultado de trabalho. Nós podemos culpar o nosso não crescimento e dar desculpas mil, dizer, está acontecendo isso, o coração das pessoas é muito duro, aqui nesse lugar, nessa cidade, nesse país, é muito complicado. Nós podemos dar todas as desculpas possíveis, e nós homens, nós somos bons para dar desculpas, e dizer assim, não, a igreja não cresce por isso, a igreja não cresce por um aquilo. Não, olha o que está acontecendo aqui no capítulo 5 e versículo 42, eles estão todos os dias, eles estão nas casas, eles estão no templo lá, eles estão lá onde as pessoas estão, as pessoas iam todos os dias no templo, as pessoas estavam todos os dias nas suas casas, então a igreja ia nas casas,
a igreja ia no templo e eles não cessavam, ou seja, eles não desanimavam, eles lançavam a semente, eles pregavam mesmo, eles ensinavam mesmo. A preocupação da igreja primitiva era pregar, anunciar a Jesus Cristo. Duas palavras aí no versículo 42, ensinando e anunciando. Ensinar os irmãos e anunciar a Jesus Cristo para quem não conhece Cristo. O resultado é esse do capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. A multiplicação deve ser o alvo de toda a igreja. A igreja que perde o sonho da multiplicação, o alvo da multiplicação, e não digo isso, irmãos, para dizer assim, olha, tem que crescer de qualquer forma. Não, não é crescer de qualquer forma, é crescer da forma mais natural que existe. O crescimento natural, ele existe também. Você não precisa fabricar um crescimento, mas você tem que crescer naturalmente. Você aguando aquela planta, você adubando aquela planta, você cuidando daquela planta, você tirando as pragas daquela planta, aquela planta vai crescer, aquela planta vai dar fruto. Não é assim? Sempre é assim. Então, irmãos, a gente tem que aprender. O crescimento, ele é natural, porque Deus dá esse crescimento naturalmente para a igreja. Eles estão pregando, eles estão indo atrás dos perdidos. Toda a igreja que vai atrás dos perdidos, ela cresce. Então, qual é o nosso dever? Qual deveria ser o nosso alvo? Multiplicação. Esse deve ser o alvo da igreja. É nosso desejo? Nós estamos empenhados em crescer? Temos crescimento como alvo? Bom, se você tem o crescimento como alvo, quer dizer que você tem como alvo ensinar e pregar, anunciar o nome de Jesus. Muito bem. Agora, essa diligência, o que é diligência? Diligência é trabalho. Diligência é empenho. Diligência é quando você coloca a mão na massa. Então, a diligência leva a quê? A diligência leva ao crescimento. Nós vimos entre o capítulo 5, versículo 42 e o capítulo 6, versículo 1. Eles estão plantando no capítulo 5, versículo 42, eles estão colhendo no capítulo 6, versículo 1. Então, o trabalho leva ao crescimento. E o crescimento? Bom, o crescimento leva aos problemas. Como lá? E está certo isso? É o que nós vamos ler aqui. O crescimento leva aos problemas. Uma frase para a gente memorizar. Olha lá. Uma igreja que cresce é uma igreja que enfrentará problemas com pessoas. Porque onde tem pessoas, vai ter problema. Só não vai ter problema se não tiver pessoas. Mas se tiver duas pessoas numa igreja, alguma coisa vai acontecer. Cada um pensa de um jeito. Então, onde tem pessoas, vai ter problema. Uma igreja que cresce é uma igreja que enfrentará problemas. Qual é o problema da igreja de Jerusalém? O problema da igreja de Jerusalém pode ser diferente do nosso problema. Cada problema tem um jeito diferente de ser resolvido. Mas, no geral, todos têm que ser espiritualmente resolvidos, tá bom? Então, qual é o problema da igreja? Algumas pessoas estavam sendo esquecidas. Olha lá, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as suas viúvas eram esquecidas ou desprezadas no ministério cotidiano. Então, o problema é que algumas pessoas, no caso aqui mulheres viúvas, elas estavam sendo esquecidas, elas estavam sendo desprezadas. Os esquecidos aqui tinham algo em comum. O que ele tinha em comum? Elas eram helenistas. O que isso significa? Significa que provavelmente eles não tinham o costume estritamente judaico, ou que eles não nasceram lá, seja na cidade de Jerusalém, seja na Judéia ou na Galiléia,
eles eram helenistas, ou seja, eles já vinham de uma cultura grego-judaico, e era um pouco diferente. Então, havia acepção de pessoas. Os irmãos na igreja, que eram de Jerusalém, que nasceram em Jerusalém, que nasceram na Judéia, que guardavam os ritos judaicos todos, sabe? Que cresceram naquele ensino do rito judaico, eles se sentiam melhores do que aqueles que se converteram, vieram de outros costumes, famílias que cresceram de forma diferente, mesmo ali morando em Jerusalém, eles não eram tratados iguais aos que os judeus hebreus eram tratados. Então tinha uma diferença, tá? Havia uma acepção de pessoas, e esse problema fez surgir a murmuração. Vamos ver o que está acontecendo aqui, no versículo 1. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Aí, o que aconteceu? A igreja está dividida. Estava crescendo, Deus estava abençoando, está abençoando, e de repente surgiu aí esse sistema de casta. Um é melhor do que o outro. No caso aqui, é quase que uma questão racial, ou seja, nós somos diferentes de vocês, porque nós nascemos aqui, somos mais judeus que vocês, o nosso sangue tem pedigree, talvez o sangue de vocês não tenha esse pedigree. Eu estava tendo uma disputa aqui, essa disputa não foi moleza não, porque a palavra de Deus diz que chegou ao ponto de ter murmuração, de ter dividido a igreja, pelo menos em pensamento, tá? Então, teve o problema fez surgir a murmuração. Agora, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para ver como as circunstâncias, elas mudam rapidamente. Como de um momento para o outro, tudo muda numa igreja. Até às vezes, meus irmãos, num país. Mas nós estamos falando de igreja, porque a nossa questão aqui é a igreja. De repente, tudo mudou. Eu quero que vocês leiam comigo no capítulo 4, versículo 32. Aqui nós temos uma igreja unida, uma igreja cujo coração e a alma era um, uma igreja que a palavra de Deus diz que tinham tudo em comum e ninguém dizia que coisa alguma era sua somente. Então, capítulo 4, versículo 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Você olha essa frase final, em todos eles haviam abundante graça. É uma igreja unida de coração, é uma igreja unida de alma, coração, alma, pensamento, eles estão reunidos a trabalhar juntos e só com um pensamento. Isso está aqui no capítulo 4, versículo 32. Agora, no capítulo 6, versículo 1, tudo mudou. Aquele espírito de união, aquele espírito de cooperação foram deixados para trás. O que aconteceu com essa igreja? Bom, não está igual, né? Nós estamos lendo que não está igual. As coisas mudam rapidamente. Lembra de Israel no deserto? Deus mandou as 10 pragas, Deus abriu o mar vermelho, eles entraram, eles conseguiram ser salvos do Egito, e depois que eles são salvos, que o mar se fecha e todos os egípcios são mortos, as mulheres, os homens, eles começam a cantar para Deus. Moisés, ele faz um salmo lindo, maravilhoso. A Miriam, ela lidera um grupo de mulheres para cantar, para dançar, para louvar a Deus. Olha, está todo mundo feliz, está todo mundo contente. Aí a palavra de Deus diz assim: e eles então foram no caminho do deserto por 3 dias, e o povo começou a murmurar, porque não havia água para beber. 3 dias foi suficiente para tudo mudar. Bastou faltar água, pronto. Começou
a murmuração. Como nós mudamos rapidamente. Então nós estamos orando, pedindo para Deus, oh meu Deus, manda chuva, Senhor, faz chover, não é assim que ele fala? E aí de repente Deus manda uma chuva, mas vai que aconteceu alguma coisa e acabou a luz, pronto, não tem luz, né? Calma, é porque choveu, está chovendo e acontece essas coisas quando chove, não tem luz. Veja, nós ficamos 3, 4 meses pedindo chuva e depois... Porque acaba a luz, a gente fica triste, aborrecido, justo agora que, né, meu filme, meu futebol. Olha só, nós mudamos muito rapidamente, nós somos muito instáveis, né? E como Israel lá no deserto, uma hora está batendo tamborim, a outra hora está xingando, bravo contra Deus. Por quê? Por que essa desunião do versículo 1? Por que esse desgosto? Por que esse desprazer de estar junto, um irmão com o outro? Por que o desgosto fraternal? É por causa do problema? O que está acontecendo? É porque algumas pessoas estão sendo desprezadas? Até é isso, né? Quer motivo maior do que isso para mim deixar de ter prazer na igreja? Porque aqui... a minha vovozinha, a minha tia, aquela vizinha minha que é helenista como eu, ela está sendo esquecida, ela foi desprezada, essa igreja não presta mais, essa igreja não vale nada, está todo mundo bravo aqui, os helenistas estão murmurando, murmuração é uma coisa que Deus despreza muito. Então seria por causa do problema que surgiu, ou seria pela forma que eles estavam querendo resolver o problema? O que está dividindo a igreja aqui? É porque as viúvas estão sendo esquecidas? Ou porque o remédio que eles querem dar, o jeito que eles querem resolver aquela questão, é na base do grito, do ódio, na base de chuta-balde, murmurando, xingando, e aí? Né? Qual é, meus irmãos, o motivo de um irmão perder o amor, né? Desgostar do outro? Olha, veja essa frase aqui: problemas não se resolvem com discussões e murmuração. Você quer dar razão para os helenistas? Vamos dar. Vamos dizer que os helenistas têm razão. Vamos dizer assim, vamos colocar mais lenha na fogueira. Aí uma pessoa foi esquecida, tem que distribuir 10 cestas básicas, aí distribuíram as 10 cestas básicas só para o lado dos hebreus, para o lado dos helenistas não distribuiu nenhuma, né? Então, aí, eu que sou uma pessoa muito espiritual, eu vou chegar aqui na frente da igreja e vou começar a murmurar, porque eu sou muito espiritual, eu vou começar a ofender os outros irmãos que esqueceram, ou que desprezaram, é isso que eu vou fazer. Eu vou começar a criticar, xingar, humilhar, falar, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo, aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, a liderança está errada de ter feito isso, de ter feito aquilo. Eu sou uma pessoa espiritual, abaixo os judeus, hebreus, abaixo isso que está acontecendo aqui, justiça, nós queremos justiça, coitada das viúvas helenistas, e eu sou muito espiritual, então eu estou aqui para criticar, para ofender, para murmurar, porque eu sou muito espiritual. Então vamos dar razão para os helenistas, porque é isso que os helenistas eles estão fazendo. Os helenistas eles estão murmurando. Eu não conheço ninguém na Bíblia que tenha murmurado e Deus tenha batido palmas lá nos céus. Murmurar é a solução? Veja só. Ir de casa em casa, mandar o WhatsApp, telefonema, falando mal da igreja, do pastor, dos irmãos, etc, etc, etc. Isso aí é bem mais espiritual do que esquecer as viúvas, né? Quando nós passamos a murmurar, murmurar é difamar, murmurar é ser ingrato, e aí é claro que esses que murmuram, eles são bem mais espirituais do que aqueles que estão desprezando as viúvas. Muito bom, vamos refletir, né? Essa murmuração resolveu o problema das viúvas?
sair gritando e falando mal dos irmãos hebreus, né? Em que a murmuração, por exemplo, ajudou o Israel no deserto? Quantos judeus lá no deserto israelita, eles resolveram os problemas murmurando? Pensa sobre isso. Não tem água, não tem carne, não tem pão, né? É muito longe, tem que enfrentar esses gigantes e tal. Qual deles foi abençoado por murmurar? O que a palavra de Deus diz? Nenhum deles, nenhum dos que murmuraram entraram na terra prometida. Nenhum, não é? De 603 mil, nenhum desses murmuradores, eles entraram. Ou seja, problemas não se resolvem com discussões e murmuração, não se resolve. Problemas na igreja exige solução espiritual. Então eu digo o seguinte, né? O comportamento dos hebreus foi horrível, mas o comportamento dos helenistas foi tão horrível quanto. Por quê? Porque eles querem resolver os problemas na base da briga, na base da discussão, na base de ofender, de acusar, porque murmuração é isso. Então o comportamento dos helenistas também não foi espiritual, como não era no caso dos hebreus. Aqui o apóstolo Paulo dá um ensino para nós, capítulo 2 de Filipenses, versículo 14, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, sem ficar reclamando, sem ficar brigando. Olha, eu vou limpar a igreja hoje, só estou citando um exemplo. A pessoa vai limpar a igreja, só que ela vai limpar a igreja, ela faz o seguinte, ela reclama de quem não está lá para limpar a igreja com ela. Então não tem espiritualidade. Não, mas tem pessoa que não veio. Eu sei, vai ter pessoa que não veio. Eu vim para a igreja, então eu vou reclamar daquele que não veio para a igreja. Não, você vindo para a igreja, você não pode reclamar daquele que não vem da igreja. Eu faço isso, o outro não faz. Tá bom. Aí fica que nem filho, né? Criança, lá em casa, no lar. Vai limpar aquela cozinha. O fulano você não manda fazer nada, eu que tenho que fazer tudo. Geralmente é isso que acontece. Deixa tudo para mim, olha só, né? O outro fica lá no bem bom e coisa e tal. Tá, é murmuração, o outro está errado, mas você está errado de reclamar. Irmãos, o que eu estou dizendo é que aquele que tem razão, ele perde a razão pela forma que ele age, pela forma que ele vai fazer a coisa. Ele perde a razão. Os helenistas aqui, eles perderam a razão, eles estavam com a razão, porque não é para esquecer ninguém na igreja, não é para desprezar, não é para uma pessoa ser humilhada dentro da igreja, Deus sabe de tudo isso. Agora, problemas na igreja exigem soluções espirituais. Fazei todas as coisas sem xingar, sem murmurar, reclamar e nem brigar. Isso inclui resolver os problemas, tá? Como é que os apóstolos vão resolver a questão? Vamos ver aqui, versículo 2, tá? Então está tendo uma discussão, a igreja está dividida, né? Metade é helenista, metade é hebreu, e um não está de cara virada com o outro agora. Entra lá, um senta de um lado, outro senta do outro. Se um vier na igreja de manhã, o outro não vem, só vem à noite. Se vier à noite, o outro só vem de manhã. Está desse jeito a igreja de Jerusalém. Agora, versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, e aí qualifica os varões, sobre este importante negócio. Vamos ser colocado ali. Então vamos ver aqui, meus irmãos, como é que os apóstolos resolveram essa questão. Primeiro, não foi alimentando rixa, alimentando a confusão, alimentando a murmuração. Ninguém disse assim: olha, você está certo e você está errado. Ninguém falou isso aí. Mesmo sabendo que os hebreus estavam errados, mas mesmo sabendo que aquela murmuração não é da vontade de Deus,
eles não levaram isso a peita, eles não ficaram discutindo por esse motivo. Então eles poderiam focar e alimentar esse fogo. O que está acontecendo aqui? Estão esquecendo as viúvas. Mas que é isso que está acontecendo aqui? Vocês estão esquecendo as viúvas, né? Mas eles estão xingando a gente aí também, viu, pastor Pedro, né? O quê? Mas que coisa feia, ficar xingando aí. Olha, então, aí, meus irmãos, fica alimentando os lados. Esse está certo, aquele está errado, é aquele que está errado, esse que está certo. Então, se você focar nisso, você não resolve o problema. Então, o que eu vejo aqui é uma sabedoria sem fim. Eles focam direto na solução. Eles vão direto, tem que fazer isso, tá? Não é razoável a gente deixar as mesas, o ministério da palavra e se ocupar com as mesas. Faz isso. A igreja vai escolher 7 homens de boa reputação, pessoa de sabedoria, né? E vamos colocar essas pessoas sobre esse importante negócio. É como se eles dissessem assim: olha, é muito importante essa questão das viúvas, é muito importante a questão da necessidade, né, das pessoas que são mais humildes, é um importante negócio, tá? Então está ali para resolver. Por isso, meus irmãos, qual era a solução espiritual? Colocar alguém responsável sobre o assunto. Se lá na origem do problema é porque alguém estava sendo esquecido, por que estava sendo esquecido? Porque não tinha uma pessoa responsável para tratar do assunto. Então, sabiamente os apóstolos disseram: bom, nós temos que colocar irmãos responsáveis sobre esse importante negócio, é isso que está faltando. Vamos eleger, a igreja vai eleger pessoas que vai distribuir a cesta básica, que vai distribuir as roupas, que vai ajudar financeiramente os mais necessitados. Então vai ter pessoas dentro da igreja só para ver esse problema, essa necessidade. E resolvendo a necessidade, nós não vamos ter mais problemas. Então, focaram direto na solução e não ficaram alimentando as rixas, tá? Agora, uma outra coisa: não se resolve um problema criando outro problema. Isso é a coisa mais comum de acontecer. Você vai resolver um problema criando outro problema. Quantas vezes eu já contei aqui? 10, 20, 30? Aí uma criança estava brincando na rua, passou um carro, atropelou a menina. A menina quebrou a perna. Aí o pai e o tio da menina, mais sabe lá mais quem, pegou o carro e foi correndo atrás do sujeito que atropelou. Aí o sujeito que atropelou parou o carro, eles desceram, o sujeito estava armado, atirou no tio, atirou no pai, matou o pai. Entende? Eles queriam resolver um problema, causando o quê? Um outro problema. Então, a gente não vai arrumar nada causando um mal maior. Você não vai arrumar nada com briga, com discussão, com suspeita. Não se resolve um problema criando outro. Veja o que foi posto em pauta no dizer dos apóstolos: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e servamos a mesa. O que os 12 estão dizendo? Meus irmãos, o negócio é importante. O que está acontecendo aqui é uma coisa que precisa ser resolvida, mas o João, vamos dizer que é o Pedro, João, Tiago e qualquer um dos outros apóstolos, nós não podemos parar de pregar a palavra de Deus. Cuidar das mesas, cuidar das viúvas, porque eram 10 mil pessoas. É uma cidade maior que Gália, a igreja. E lá na cidade de Gália, tem um lugar lá que se chama assistência social, que trabalham talvez dezenas de pessoas na assistência social. Então os apóstolos sabiamente disseram: olha, se a gente for cuidar das mesas, se a gente for ver essa necessidade, a gente não vai ter tempo para pregar e fazer as orações que precisam. É o que eles estão dizendo. Veja lá, versículo 4. Nós perseveraremos na oração
e no ministério da palavra. Não se resolve um problema criando outro. Então tá bom, o Pedro podia dizer, olha, eu vou ficar responsável para ver essa questão das viúvas, dos necessitados. O que ia acontecer? O tempo dele seria ocupado só com essas necessidades. Mas Deus não colocou ele para ajudar na assistência social. Deus colocou Pedro para pregar. Essa era a tarefa do Pedro. Agora, Deus levantaria outras pessoas para ajudar na assistência social. Bem, um dos problemas da igreja é que às vezes as pessoas, todo mundo quer fazer a mesma coisa, mesmo tendo aptidão, mesmo tendo um dom para fazer uma outra coisa. Olha, tem pessoas, por exemplo, que ela não sabe dar uma aula de escola dominical. Ela não tem, sabe, de ficar ali na frente, falando, tal, com as crianças. Ah, essa pessoa não faz nada. Mas dá outras tarefas para essa pessoa. Por exemplo, olha, você vai ficar responsável de saber qual é a lição que cada professora está dando para na semana que vem, cada uma ter a lição dela. Vamos dizer, a pessoa se torna uma superintendente da escola bíblica dominical sem nunca ter dado uma aula. Por quê? Porque ela é uma pessoa organizada. E às vezes o professor, ele não é. Eu, por exemplo, não sou. Então, se não tiver lá uma pessoa, ó, lembra isso, pastor, lembra aquilo, pastor. Então não vai acontecer nada. Primeiro que eu sou muito esquecido, segundo que eu sou muito desorganizado. Então, cada um na igreja tem um dom. E aqui os apóstolos estão corretíssimos, falando assim, olha, nós vamos resolver, mas nós não podemos. Pessoalmente, nós não podemos ficar na frente desse trabalho. É como se os helenistas tivessem dito assim, vocês têm que ver isso aí, vocês que são apóstolos, vocês são responsáveis por isso. Aí Pedro diz, não, os apóstolos não, a igreja é responsável. Eu fui chamado para pregar, fui chamado para anunciar a palavra de Deus, posso eventualmente fazer uma coisa ou outra, mas se eu fizer só isso como vocês estão querendo, eu vou desobedecer aquele chamado de Jesus, vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Então eles estão certos, né, corretos. Então praticidade nem sempre é espiritualidade. Me lembro do irmão falando das dificuldades de uma igreja ou de outra na região. Então sempre acontecia assim, e acontece às vezes. Como aconteceu, meus irmãos, em Júlio Mesquita, o pastor vai embora, a igreja fica sem ninguém. Aí um irmão, né, muito espiritual, ele diz assim, sabe o que tem que fazer? Tem que fechar a igreja e vender o prédio. Olha que coisa prática, né? Não, quer mais prático do que isso? Vamos vender aí, acabou, né? Pronto, faz outra coisa. É prático, mas não é espiritual. Espiritual é orar, espiritual é dizer assim, olha, Deus levanta uma pessoa, tem uma alma ali, e ainda não tem ninguém, eu vou. Isso é espiritual, é colocar o joelho no chão, isso é espiritual. Então, meus irmãos, não se resolve um problema criando outro. Então, no desejo de resolver a questão, às vezes as pessoas elas geram problemas bem piores. E aqui tem uma frase boa: quantas igrejas são destruídas por irmãos cheios de boas intenções em resolver o problema do outro. Então, a intenção dele é maravilhosa, né? Ele vai jogar fogo, lenha na fogueira, vai jogar gasolina na estopa, né? Ele está cheio de boa intenção, é uma pessoa maravilhosa, né? E a igreja vai acabar, porque esse irmão, ele está cheio de boa intenção, ele vai resolver o problema do outro, sabe? Jogando bastante lenha na fogueira, para que a igreja seja destruída. Então, já, não é? Graças a Deus, nossa igreja está de pé, mas muitas igrejas, elas já foram destruídas, porque irmãos com boas intenções foram resolver os problemas alheios. Continuando aqui, meus irmãos, vamos lá. Olha a decisão dos apóstolos, no versículo 2, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria,
os quais constituamos sobre esse importante negócio. Procura-se servos, é o tema da nossa mensagem. Procura-se pessoas que queiram servir. Reparem na palavra final aí do versículo 2, que diz assim: tem que servir as mesas. Procura-se servos. Quantas pessoas querem servir as mesas? Quantas pessoas dentro de uma igreja querem servir as mesas? O que um servo faz? Um servo serve. É isso que ele faz. Ele coloca-se à disposição para ajudar nas necessidades físicas, meus irmãos, da igreja, e nas necessidades espirituais. Ele se coloca à disposição. Isso é servo. Então, a maior dificuldade da igreja é encontrar servos. A dificuldade dessa igreja aqui era encontrar servos, pessoas que iam dizer assim: bom, o que está acontecendo? Tem algumas pessoas que estão sendo esquecidas. Olha, tem um irmão aí que realmente ele costuma ajudar as pessoas já. É? Então vamos falar com ele. Ei, vamos falar lá, quem que é o camarada? O Estevão, o Timão, o Nicanor. Ei, Nicanor, vamos chamar o Nicanor? Nicanor, olha, a gente está vendo aí que você já trabalha, que você tem uma percepção espiritual. Então a igreja está pensando em votar em você, escolher você para ajudar nessa questão aí, porque está entrando oferta na igreja e infelizmente algumas pessoas não estão sendo atendidas. Você que está no meio dessas pessoas já, você que já ajuda, você vai ser eleito, né? Então procura-se servos. Mas vamos dizer que o Nicanor fala assim: não, veja bem, eu não quero, né? Então ele não está pronto para servir. Porque aquele que é eleito, aquele que coloca uma responsabilidade para ele não vai ver aquilo como uma coisa muito grande, né, para me encher, e nem como uma coisa assim, é muito pequeno para mim, para servir as mesas. Ele vai ver como uma responsabilidade espiritual. Ele vai sentir assim: olha, eu quero só ouvir de Deus, bom está, servo bom e fiel. Ele vai se empenhar naquilo. Olha, é para distribuir certinho? Fulano, ciclano, já foi lá, né? A cesta chegou na casa do fulano? Não, por que não chegou? Não tem quem leva, porque é muito longe. Então ele, um homem espiritual, ele vai fazer o seguinte: se ele não puder levar, ele vai encontrar alguém para que aquela pessoa seja atendida. E quando aquela pessoa é atendida, pronto, ele fez um importante negócio. Ele cumpriu a missão dele. Procura-se servos. Servos são aqueles que se colocam à disposição. Deus procura pessoas que queiram servir, pessoas que trabalham nos bastidores. Essas pessoas não aparecem, mas eles aliviam a carga pastoral. Essas pessoas geralmente não aparecem, não vão nem ser lembradas, mas como não está tendo problema nessa área, quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão cumprindo o seu papel, está dando tudo certinho. Eu estava uma vez com o pastor João, e ele tinha um landauzão, sabe, aquele baita daquele carrão, e aconteceu que tinha um quebra-mola na pista, um absurdo isso, mas tinha, e aí fez assim, ó, blá, 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 né? Só que no landau dele, é como se não tivesse passado em cima de nada, né? Minha cabeça só fez assim, ó, né? Se fosse em qualquer carro hoje, a pessoa batia a cabeça no teto e voltava. Aí eu disse assim: pastor, esse carro é bom mesmo, hein? A gente nem sentiu nada, né? Menino ainda, 17, 18 anos, contando vantagem, né? Ele vira para trás porque ele era meio bravo. Mas os amortecedores sentiram, né? Quer dizer, cada amortecedor lá custava caro. Eu nunca tinha comprado um amortecedor, não sabia quanto custava, né? Hoje eu sei, entende? Ele diz: mais os amortecedores. Ou seja, eu não senti nada. Às vezes a igreja não sente nada, não está tendo nenhum problema nessa área. Sabe por quê? Porque alguém está trabalhando para que você não sinta. Alguém está trabalhando quietinho, fazendo com que aquelas pessoas sejam atendidas. Isso é servir, é trabalhar nos bastidores, aliviar a carga da liderança. Continuando, irmãos que descobrem uma necessidade e correm para atender, né?
Tá lá, descobriu, e para quê? Para evitar justamente a murmuração. Apareceu um fogo ali, alguém falando mal de alguém. Tem irmãos que têm aquela capacidade de chegar e dizer assim, olha, deixa isso para lá. Faça como Jesus, diga, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Não leva isso a peita, não. Agora, tem pessoas que é bastante espiritual. Eles vão pegar, fazer o quê? Eles vão jogar mais lenha na fogueira. Mas tem gente que é esse servo. E esse servo vai resolver o problema dessa forma. Ele vai dizer exatamente isso. Olha, deixa isso para lá, vamos resolver espiritualmente essa questão. Irmãos com mãos amigas e um coração aberto. Esses são os servos. Eles ajudam sem reclamar. Eles não ficam reclamando para fazer nada. Então, irmãos, procura esses servos. Como os 3 homens, meus irmãos, que saíram no deserto para Davi. Davi nunca pediu uma ajuda, mas lá estava Barzilai. O Barzilai foi lá e ele disse assim, pode ser que o rei está precisando de alguma coisa. Conversou com a patroa lá, diga, o que tem aí sobrando aí, né? Tem um pouco de milho, tem um pouco de cereal, não tem uma manteiga não, né? Levaram até manteiga para ele. Manteiga, né, tal, né? No deserto, sabe como é que é? Lá não tem nada. Por isso, meus irmãos, olha, eles chegaram lá, o rei não pediu nada, mas eles levaram cada uma das coisas que precisavam. O rei nem pediu. E como foi útil? Como essas mulheres que acompanhavam Jesus durante o seu ministério, no capítulo 8 do livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1, versículo 2, versículo 3, que diz que elas acompanhavam Jesus servindo com seus bens. Lá estavam elas. Às vezes fica pensando, o que Jesus comia todo dia? Né? Como é que fazia? Porque ia estar sempre vestindo a mesma roupa. Como é que é o negócio? Né? Está lá. Então a Bíblia explica para nós, havia um corpo diaconal, sabe? Esse corpo diaconal, esse grupo da retaguarda, eles estavam lá, fazendo o que era preciso para que o ministério de Jesus, por mais de 3 anos, fosse continuado. Como a família do Lázaro, sempre recebendo Jesus, sempre. Jesus estava indo para Jerusalém, nem ficava preocupado, quanto será que vai ser o hotel? Lá estava a família de Lázaro, aos pés de Jesus. Procuram-se servos, mas servos que sejam consagrados. Aí nós temos três qualificações que entram dentro das qualificações lá do livro de Timóteo. Capítulo 6, versículo 3. Primeiro, boa reputação. O bom testemunho no lar, no trabalho, com os de fora. Respeitável, homem de uma só palavra, não ganancioso, não dado aos vícios. Essas coisas aqui que nós estamos lendo são as qualificações lá de 1 Timóteo. O que é boa reputação? Enquadra tudo isso. Você quer saber quem que é uma pessoa de verdade? Vai passar uma semana lá na casa dele. É o melhor jeito de você saber. Vai lá, vou passar aqui. Você vai ver como ele trata a esposa, você vai ver como ele trata os filhos, você vai ver como ele trata os vizinhos, você vai ver como ele trata os animais. É assim, é desse jeito. Então, bom testemunho no lar, no trabalho. Pergunta no trabalho lá, como é que é essa pessoa aqui? Não, porque lá na igreja é o melhor exemplo do mundo. E no trabalho? E ele puxa o tapete de todo mundo. E ele é egoísta, ele não reparte as coisas. E você fala cada palavrão, tá vendo? Então não é aqui. A boa reputação é como está escrito, na casa, no trabalho, com os de fora, respeitável, uma só palavra, não ganancioso, não dado a vícios, tá? Que mais? Diz que era para ser cheios do Espírito Santo, versículo 3. O que isso significa? Bom, que tenha conhecimento da palavra, cheio de fé, dos frutos do Espírito. Agora, os frutos do Espírito é aqueles de Gálatas: amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso é estar cheio do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem esse fruto do Espírito
dentro da sua vida, no seu interior, que vai sair para fora, mas também é uma pessoa cheia do conhecimento da palavra, cheio de fé. Isso faz com que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo. Agora, uma pessoa é cheia do Espírito Santo, nem lê a Bíblia, não, isso não confere. A palavra de Deus, meus irmãos, realmente, ela nos enchei-vos do Espírito, ou como nós temos lá em Efésios e em Colossenses. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Aí Colossenses responde, né? E diz assim: habite em vós abundantemente a palavra de Deus. Então, uma pessoa cheia de Espírito é uma pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa que medita, é uma pessoa que confia, que crê naquilo que ela está lendo, que ela está meditando, é uma pessoa que se entrega a Deus, e aí facilmente vai nascer, meus irmãos, o amor, a paz, a alegria, a benignidade. Todos esses que são fruto do Espírito, tudo isso não vem por um acaso, vem de um conhecimento da palavra de Deus. Então não é só boa reputação, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque tem muita gente que tem boa reputação e não conhece a palavra de Deus, nem crente é, mas aqui tinha que ser de boa reputação, cheia do Espírito Santo, e olha aí no versículo 3 ainda, e também cheio de sabedoria, homens sábios. Por que inclui essa palavra sabedoria? Olha que coisa simples. Deviam dar fim à murmuração. Eles iam, meus irmãos, dar fim a essa briga que aconteceu aqui no capítulo 6, versículo 1. Então, quando fala que além deles serem de boa reputação, cheios de Espírito Santo e homem sábio, o homem sábio, ali naquela posição, eles estavam para apagar o fogo, não era para colocar mais lenha na fogueira, não. Eles iam dar fim à murmuração e não começar outra murmuração. Deviam saber como tratar pessoas em situações difíceis, buscar a unidade. Isso é irmãos sábios. Então eles estão ali, olha, vamos dizer que uma pessoa um dia se torna um diácono na igreja. Tem gente que eu já vi, né? Pessoa que é metido a diácono, e ele só causava confusão, só colocava pessoas contra o pastor. Então, que diácono é esse? Que sabedoria é essa? Não, porque eu fui eleito diácono. Não, foi eleito diácono, mas de uma forma errada. Você não tinha qualificação para ser diácono. Se perigar, não tem qualificação nem para sentar no banco. Por quê? Porque só respira ódio, maldade, confusão, sabe, egoísmo. Não serve. Então, irmãos, procuram-se servos que sejam consagrados. E aí, vamos estar terminando, né? A solução espiritual para cada problema sempre passa pelo crivo da igreja. Quem ia eleger os auxiliares para os apóstolos? Quem ia eleger esses irmãos tidos como espirituais? Vamos dizer que uma pessoa falasse assim: eu sou espiritual, eu estou apto para esse importante negócio. Bom, ele poderia até dizer que é, mas ele não tinha autoridade para se colocar como um diácono, se colocar como um dos eleitos. Ele não podia se autoeleger, não pode dizer assim: agora eu me nomeio. Como acontece, meus irmãos, eu me nomeio apóstolo, eu me nomeio profeta, Você se nomeia? Então ninguém se autoelegeu diácono, não foi uma decisão apostólica, oligárquica, não foram os 12 apóstolos, nós 12, que somos mais espirituais do que a igreja, então nós vamos escolher os 7, já que nós somos os responsáveis aqui, foi Jesus que nos escolheu para ser apóstolos, nós estamos acima dos outros, nós somos uma casta superior aqui dentro da igreja, nós é que vamos escolher os 7, mas não é isso também, não foi uma decisão apostólica, foi a igreja que escolheu os nomes apropriados. Versículo 3, escolhei, pois, dentre vós 7 homens,
Vocês vão escolher, disseram os apóstolos. A igreja vai escolher, disseram os apóstolos. E versículo 6, versículo 5. Este parecer contentou toda a multidão, ou seja, toda a igreja, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e Prócoro, e Nicador, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos. Então a igreja escolheu. A igreja, meus irmãos, foi lá, falou assim, olha, vamos ver, tal, acharam esses 7 irmãos. Depois que acharam esses 7 irmãos, eles apresentaram a liderança da igreja, aos apóstolos. Falou assim, olha, são esses 7 aqui. Esses 7 que foram votados, que foram eleitos pela igreja. Muito bem, né? Então, o que norteou a escolha? A espiritualidade, né? Todos esses nomes aqui, de forma interessante, eles são gentílicos. Não tem nenhum nome aí hebreu. Isso é um fato interessante para a gente pensar, para a gente meditar. Todos os nomes são nomes gentílicos, ou seja, helenistas. E quem é que estava reclamando? Os helenistas estavam reclamando. Quem é que estava desprezando lá os helenistas? Os hebreus. Quem eram em maior número na igreja? Os hebreus. Então os hebreus poderiam ter escolhido somente hebreus, porque eles eram a maioria da igreja. Mas mesmo assim, eles descobriram ali que quem realmente ajudava eram esses homens cuja ascendência é helenista. Olha, alguém já disse que uma das formas de fazer alguém parar de reclamar é pedir para essa pessoa fazer. Não está errado. Quando alguém estiver reclamando alguma coisa, né, olha, se você quiser fazer, né, eu te ajudo. O dia que você quiser fazer, isso aqui não está muito limpo não, olha, o dia que você quiser fazer, eu sou o primeiro a vir aqui te ajudar, você, né, vem aqui, orienta, a gente faz junto. Irmão, isso aí resolve muito problema, viu? Resolve. Aí a pessoa fala, não, no dia que ele vier fazer, né, que nem esses irmãos, eles são helenistas sim, né? E aí eles foram eleitos, ou seja, os hebreus falaram assim, então vamos deixar que eles, os helenistas, sejam responsáveis também, vamos dividir essa tarefa aí. E aí foi isso que aconteceu. Então coube à igreja de Jerusalém analisar a qualificação dos eleitos, e aí, irmãos, o corpo pastoral, eles colocaram a mão sobre os irmãos. Olha o versículo 6, e apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que significa impor as mãos? Conceder essa autoridade, essa nomeação oficial. É como se, pela mão dos apóstolos, toda a igreja estivesse dizendo amém. Vamos orar para que seja cumprida na vida dessas pessoas, seja suprida pelo trabalho dessas pessoas, a necessidade de ajudar as viúvas que estão sendo desprezadas. Então houve uma oração, colocaram os 7 irmãos, os apóstolos colocaram as mãos sobre a cabeça deles e oraram. O que será que eles falaram? Provavelmente isso, meu Deus, obrigado pelos homens que o Senhor elegeu, pela tua igreja. Meu Senhor, que o Senhor dê sabedoria para esses homens, para que eles vejam a necessidade, para que eles trabalhem com amor, sem reclamar. Mas não sei se eles falaram isso, talvez nós aqui falaríamos isso. Conceder essa autoridade. Meus irmãos, ninguém se autoelege, como eu disse, a igreja é a autoridade. A igreja deu autoridade ali, né, para esses apóstolos, e agora de volta, meus irmãos, eles estão dando autoridade para aqueles diáconos, e tudo vem da igreja. A igreja realmente, ela tem que decidir quem vai ser a sua liderança, quem que vai cooperar,
onde vai ser cooperado. É a igreja que tem que decidir. São princípios espirituais muito importantes. Agora, terminando, crescimento leva a problemas, tá? Crescimento leva a problemas, os problemas levam a soluções, tá? Soluções espirituais, né? E as soluções espirituais levam a mais crescimento. Você notará no capítulo 6 que esse capítulo, ele começa aqui o nosso texto falando de multiplicação. E o último versículo que a gente leu no texto aqui, versículo 7, também fala de multiplicação. Então, é um texto que começa falando de multiplicação e termina falando de multiplicação. Por quê? Porque crescimento, multiplicação leva a problemas. Problemas exigem soluções espirituais. Soluções, quando são espirituais, levam a mais crescimento, mostrando para nós que uma igreja vai ter problema, mas como ela vai resolver o problema implicará se ela vai crescer ou se ela não vai crescer. Qual foi o resultado de solucionar o problema? Versículo 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Multiplicava muito o número dos discípulos. Soluções bíblicas sempre vão gerar mais crescimentos, sem briga, sem discussão, nem individualismo, porque, meus irmãos, Deus fica triste quando surge um problema. Deus fica mais triste ainda quando esse problema tem uma solução humana, quando as pessoas, elas jogam mais lenha na fogueira. Deus fica mais triste ainda. Mas Deus, ele vai ser honrado, ele vai ser glorificado e ele vai abençoar quando os irmãos encontram uma solução bíblica, espiritual para o problema. Aí você está vendo a igreja crescer novamente, no versículo 7, a igreja se multiplicando e mais ainda, grande parte dos sacerdotes passaram a obedecer à fé. É maravilhoso. Mais crescimento ainda, porque tiveram uma solução espiritual. Vamos pensar, vamos meditar sobre isso. Amém?